Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, quero pedir pra você me dar uma moral, deixa o like e se inscreve no canal, vai me fortalecer muito. E meu rapaziada, no vídeo de hoje, pois é rapaziada, amanhã tem a final da Supercopa do Brasil de 2026, Flamengo e Corinthians, e vamos estar fazendo aqui esse pré-jogo, rapaziada, de Flamengo e Corinthians. Vamos estar comentando aí das prováveis escalações dos dois times. Eu vou estar analisando que as prováveis escalações dos dois times e tá falando aqui quem é favorito para esse jogo, Flamengo e Corinthians, e eu vou dar o meu palpite aqui no finalzinho desse vídeo de quem vai ser campeão. Vamos estar comentando tudo, vou estar fazendo esse pré-jogo completo aqui dessa final de Supercopa do Brasil, Flamengo e Corinthians. Olha, irmão, são dois times ali que estão mal, né, mano? São dois times ali que não estão num bom momento, principalmente ali o Flamengo, né? Mas é final, irmão, é final, mano, tudo pode acontecer, mano, é decisão, né? Os dois times que estão mal, mas é decisão, irmão. Flamengo e Corinthians, final de Supercopa do Brasil, decisão já é outra coisa, né? Então assim, cara, vamos estar comentando aí. Devon tá fazendo esse pré-jogo aí, Flamengo e Corinthians. Olha, cara, eu como palmeirense, irmão, se eu pudesse, irmão, eu colocaria... Cara, se eu pudesse, irmão, eu torceria pra dar empate até o final do jogo. E que não tivesse nenhum campeão, porque, pelo amor de Deus, irmão, tá difícil escolher qual time torcer, irmão. Eu como palmeirense, tá difícil, irmão. Pô, Flamengo e Corinthians, irmão. Logo os dois times que eu mais odeio, irmão. É brincadeira mesmo. Eu só vou assistir o jogo e não torcer pra ninguém, irmão. Só vou assistir o jogo mesmo, porque tá complicado, irmão. Depois desse jogo, eu vou sofrer, irmão. Ter que aguentar ver um dos dois times ser campeão vai ser fogo, irmão. Mas então, enfim, vamos tá comentando aí, vamos tá fazendo esse pré-jogo aí, Flamengo e Corinthians. Eu, como palmeirense, já tô desesperado. Ter que ver um desses dois times, os dois times que são os meus maiores rivais, né? Flamengo e Corinthians. Ter que ser campeão, irmão. Mas infelizmente é isso, né, irmão? Nós palmeirenses aí. Eu, cara, se eu pudesse, nem veria esse jogo. Mas vou ter que ver ali, né? Principalmente ali que eu tenho um canal de futebol. E vou ter que ver esse jogo, né, irmão? Pra comentar do jogo depois. E também porque é legal, né, irmão? Final de Supercopa do Brasil. Vamos ver os dois times ali se matando dentro de campo. E é isso, irmão. E é isso. Antes de começar o vídeo, rapaziada, como eu falei, deixa o like, se inscreva no canal, vai me fortalecer muito aí no crescimento do canal, rumo aos 2.000 inscritos até o fim do ano, sei que vocês conseguem. Dá uma moral, se inscreve, deixa o like, se puder também compartilha aí com seus amigos aí, quem é flamenguista, corintiano, compartilha aí o vídeo, certo? Vai deixar eu muito feliz aqui, certo? Primeiramente, rapaziada, vamos comentar das prováveis escalações dos dois times aí. Ó, tô aqui com o meu computadorzinho aqui, rapaziada, vou falando aqui das prováveis escalações. Pelo lado do Flamengo, a provável escalação é: no gol, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Plata e Pedro. Olha, rapaziada, pelo site aqui que eu peguei, eu tô vendo na ESPN. Tem que ver a provável escalação no Flamengo no GE. Porque eu vi lá numa provável escalação, cara, que o Jorginho e o Arrascaeta não iam jogar. Então, olha, cara, não sei se tá certo, né? Mas assim, cara, se o Jorginho e o Arrascaeta não jogar, o Flamengo vai sentir muito a falta desses dois, né? Tá indo lá no site de que o Everton Araújo provavelmente vai jogar, o Jorginho vai ficar de fora desse jogo, o Arrascaeta provavelmente deve jogar, mas estão falando aí que o Jorginho vai ficar de fora da decisão. E muito provavelmente quem vai ir de titular é o Everton Araújo. É o que estão falando, pelo menos, que eu ouvi. Mas assim, cara, pelo lado do Flamengo, Rossi, Varela, repetindo. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Plata e de centroavante o Pedro. E agora pelo lado do Corinthians. Pelo lado do Corinthians, no gol, Hugo Souza, a provável escalação do Corinthians. Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Gabriel Paulista, em dúvida, pode jogar. Matheus Bidu, Ranielli, Carrilho, Breno Bidon e Garro. E no ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto, a duplinha. Assim, rapaziada, agora comentando das prováveis escalações. Pelo lado do Flamengo, irmão, aqui pelo lado do Flamengo, irmão, tava saindo, eu vi lá num site na provável escalação que o Samuel Lino ia ser titular. Vamos ser sinceros, né, gente? Com a insistência que o Felipe Luiz tem pelo Samuel Lino. Olha, cara, eu se fosse Felipe Luiz não colocaria o Samuel Lino. Eu se fosse Felipe Luiz ali, cara,
também não colocaria o Plata, tá, gente? Eu, se fosse o Felipe Luiz, entraria com o Luiz Araújo, irmão. Impressionante, cara. O Felipe Luiz não dá oportunidade pro Luiz Araújo e o Everton Cebolinha, cara. Impressionante, ele não coloca esses dois de titular. O Felipe Luiz tem uma insistência enorme com o Plata e com o Samuel Lino, cara. Impressionante, irmão. E eu não consigo ver o Plata, nossa, como titular do Flamengo, irmão. Eu acho o Plata um jogador muito mediano pra baixo. E o Samuel Lino é pior ainda, irmão. Samuel Lino, desde que chegou, não tá jogando absolutamente nada no Flamengo. E também tem muitos torcedores do Flamengo pegando muito no pé do Felipe Luiz pela insistência dele, irmão. Felipe Luiz é um cara que insiste muito com o Samuel Lino. E o Plata, que são dois que não estão jogando nada. Ah, e de resto ali ele acertou, né, gente? E de resto ele acertou. Teria uma dúvida ali se o Vitão poderia entrar na zaga, mas provavelmente ali o Felipe Luiz deve ir mesmo com o Léo Pereira e o Léo Ortiz, né? A dupla de zaga ali, né? A dupla dos Léos, né? Mas assim, cara, eu só não colocaria o Plata de titular. De resto, todo mundo sabe, né, cara? O Flamengo tem um puta de um time, um timaço, né? Tirando ali o Plata, mano, o time dos caras, irmão Pedro. Tudo bem, cara. O Pedro não tá jogando absolutamente nada, tá, gente? Vou ser sincero, tudo bem que o Pedro voltou de lesão, mas assim, cara, o Pedro não tá demonstrando aquele grande futebol que ele tinha antes, né, mano? Aquele Pedro que foi convocado pra seleção brasileira, não, cara. O Pedro não tá jogando nada, tá? Sendo bem sincero, eu não sei, cara, se o Pedro vai ser decisivo nesse jogo, nossa, vai destruir, eu não sei, cara. Eu ainda tenho um pouco de pé atrás, cara, com o Pedro. Porque assim, cara, o Pedro não tá jogando aquele grande futebol, né? Aquele futebol que a torcida do Flamengo espera, aquele Pedro goleador. Não tá, mano. O Pedro faz tempo que não faz gol. Então assim, cara, o Pedro, esse é o jogo pro Pedro decidir. Vamos ver, irmão. Mas o Pedro não tá jogando nada, irmão. E assim, cara, o Plata, irmão, eu como eu falei, se eu fosse Felipe Luiz, entraria com o Luiz Araújo ou com o Everton Cebolinha. Tem ali o Cascal também, né? O Cascal, irmão, não tá jogando grande futebol, mas deve ser o titular do Flamengo. Até teria uma dúvida ali se o Paquetá poderia estrear ali, né? Nesse jogo contra o Corinthians, logo na decisão, mas eu acho que não, tá, gente? Acho muito difícil o Paquetá estrear nesse jogo. Provavelmente, se o Paquetá for relacionado, o Paquetá no máximo vai ficar no banco. Então, assim, cara, tem muita gente que acha, flamenguista iludido, que acha que o Paquetá ele vai jogar de titular. Não, rapaziada. Eu acho que o Paquetá no máximo vai ficar no banco de reserva. No máximo. Cara, o Paquetá caberia nesse time, hein? Eu, se fosse Felipe Luiz, se o Paquetá chegasse a tempo, ele já chegou, né? Se ele viesse a tempo pra Brasília e realmente tivesse condição pra ser titular, eu, se fosse Felipe Luiz, colocaria o Paquetá no lugar do Plata, irmão. Fazeria uma bela dupla ali com o Cascal, irmão. Junto com o Pedro também, irmão. Mas é aquela coisa, né, cara? O Paquetá não é atacante, né? Então, cara, eu colocaria o Paquetá no lugar do Cascal. E eu colocaria também o Luiz Araújo no lugar do Plata. Mas de resto é isso, né, cara? Jorginho de titular. A Arrascaeta é um puta de um time, né, irmão? Puta de um time. E pelo lado do Corinthians, irmão, ainda tem uma dúvida ali, cara, se o Gabriel Paulista vai jogar, irmão. Se o Gabriel Paulista vai entrar nesse time titular no lugar ali do André Ramalho. Olha, cara, sendo bem sincero, irmão, do jogo, eu acompanhei o Corinthians. E o Gabriel Paulista já não jogou tão bem assim. Já não é aquele zagueiro, nossa, monstro de zagueiro, não é, cara. O Gabriel Paulista, ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador, mas assim, eu colocaria ele no lugar do André Ramalho, tá? Se pá, eu colocaria ele, mano. Eu não gosto do André Ramalho, gente. Não consigo gostar do André Ramalho. Eu acho o André Ramalho um puta de um zagueiro mediano. Ele é um cara alto, vai bem na bola parada. Mas um zagueiro ali pra marcar, irmão. O cara é horroroso marcando. Eu colocaria o Gabriel Paulista no lugar do André Ramalho, sendo bem sincero. Não gosto do André Ramalho. O Gustavo Henrique tá jogando bem, tá, gente? O Gustavo Henrique, olha, bate no zagueiro, tá, irmão? Eu gosto do Gustavo Henrique. Acho ele muito bom zagueiro. Então eu colocaria ele e o Gabriel Paulista pra fazer uma bela dupla ali com o Gustavo Henrique. Pra mim é uma bela dupla. Assim, cara, pelo lado do Corinthians, acho que é isso, né, irmão? A escalação do Corinthians é isso. Cara, se o... É que o José Martínez tá de fora, né, gente? O José Martínez ali, o Martínez ali, o volante venezuelano, tá de fora, né, irmão? Tá machucado. Assim, irmão, se o José Martínez se não tivesse machucado, olha, irmão, o José Martínez entraria bem pra esse meio campo do Corinthians, tá? Eu colocaria ele no lugar do Carrillo, irmão. O Carrillo que não tá jogando nada. Primeiro que o Carrillo nem é volante. E o Dorival Júnior tá botando o Carrillo como volante. Eu colocaria o José Martínez como nesse time aí, irmão. Acho que ele entraria bem nesse time do Corinthians. Mas de resto é isso, né, irmão? O Alberto e o Memphis Depay no ataque. Assim, irmão, agora, comentando de quem é favorito pra esse jogo.
Olha, irmão, sendo bem sincero, irmão, as duas equipes não estão num bom momento, né? Essa que é a verdade. Tanto o Flamengo quanto o Corinthians não estão num bom momento, né? O Flamengo não tá jogando nada, né? Essa que é a verdade. O Flamengo não tá jogando absolutamente nada. Mas aquela coisa, né, irmão? É decisão. E outra coisa, hein, cara? Se o Flamengo não for campeão, se o Flamengo for visto pro Corinthians, olha, cara, já pode decretar crise no Flamengo, irmão. Porque o Flamengo já faz tempo que não tá jogando nada. Até agora o Flamengo não entrou pra essa temporada. A única vitória do Flamengo foi em cima do Vasco. Perdeu pro São Paulo todo remendado, eu tava assistindo agora, tá tendo clássico São Paulo e Santos, São Paulo não tá jogando absolutamente nada contra o Santos, e o Flamengo fez a proeza de perder pra esse time de São Paulo. Então, olha, cara, se o Flamengo for visto pro Corinthians, se o Flamengo perder o título pro Corinthians, olha, já pode decretar a crise no Flamengo, hein, gente? Sendo bem sincero pra vocês. Então, assim, cara, são duas equipes que não estão bem, né, cara? O Corinthians ali, irmão. E o último jogo contra o Bahia, eu não assisti o jogo. Mas pelo que eu vi ali pelos corintianos ali, assim, cara, os corintianos falaram que o Corinthians perdeu, mas o Corinthians jogou bem, cara. A verdade é, né, cara? Os corintianos comentaram, falaram ali que o Corinthians perdeu muito gol. Pelo menos é o que eu vi ali de muitos corintianos ali. Eu vi ali alguns corintianos comentando do jogo. Cara, eles falaram que o Corinthians perdeu muito gol. E o Yuri Alberto, então, perdeu muito gol. Então, assim, cara, o Corinthians ali, irmão, do time do Corinthians do meio pra frente, é um bom time, cara. O time do Corinthians do meio pra frente, ainda mais que o Flamengo não tá jogando nada. Olha, o Corinthians ali pode surpreender o Flamengo, irmão. Tem um bom time no meio pra frente. Mas o problema é, irmão, o Corinthians também tá bem defensivamente, tá, irmão? Tem uma boa dupla de lateral, que é o Matheus Bidu e o Mateuzinho. Tem uma ótima dupla de lateral. O Corinthians defensivamente tá indo bem também, hein? Tá indo bem, tá sofrendo menos que o ano passado. Que aí quer dizer do que o ano retrasado. Tá sofrendo menos, pelo menos. Então assim, cara. É um time do Corinthians no meio pra frente. O problema é, gente. O Corinthians, irmão, no meio pra frente. O Corinthians, irmão, como eu falei, é um time que perde muito gol. Então, assim, cara, pegando esse Flamengo. Cara, o Corinthians pegando esse Flamengo. Flamengo que tem um puta de elenco. Tá mal, gente. O Flamengo tá mal, tudo bem, irmão. Mas mesmo assim é o Flamengo, irmão. Ainda nesse jogo vai estrear o Jorginho, irmão. O Flamengo, nos últimos jogos, o Jorginho e o Arrascaeta não jogaram. E nesse jogo contra o Corinthians vai jogar o Jorginho e o Arrascaeta. Então, o Jorginho e o Arrascaeta vão deixar o meio-campo do Flamengo mais forte ainda. Então, assim, cara, o Corinthians pegando esse Flamengo. Flamengo que tem um ótimo time. O Flamengo hoje, cara, não tem pra bater, irmão. O Flamengo hoje é o melhor time do Brasil disparado, irmão. Então, assim, cara, o Corinthians pegando esse Flamengo, irmão, se tiver chance, irmão, tem que guardar. Porque assim, cara, se o Corinthians perder muito gol, que nem perdeu contra o Bahia, olha, o Corinthians vai sofrer, irmão. Principalmente pegando esse Flamengo. Se o Corinthians tiver a oportunidade, tem que marcar, irmão. Tem que fazer. Porque assim, cara, não pode perder o gol contra o Flamengo. Pegando esse Flamengo, cara, se você perder bastante gol contra o Flamengo, é fatal, irmão. Os caras vão lá e fazem, mano. Então, assim, cara, quando o Corinthians tiver oportunidade, não pode perder. O Yuri Alberto tá perdendo bastante gol. Tá bem mal o Yuri Alberto, hein? Tá bem mal. Então, se o Yuri Alberto tiver chance, tem que guardar. Se o Memphis Depay tiver chance, tem que guardar. Mas a verdade é, né, gente? O Corinthians do meio pra frente tem dois grandes jogadores em momento decisivo. Que é o Yuri Alberto e o Memphis. Esses dois jogadores, irmão, um momento decisivo os caras guardam, irmão. A prova foi no jogo, na final da Copa do Brasil contra o Vasco. Os caras deitaram. Principalmente o Memphis Depay. O Memphis e o Yuri fizeram um gol, irmão. Decidiram. Então vamos ver, irmão. O Corinthians ali, pelo lado do Corinthians, a esperança do Corinthians é o Yuri Alberto e o Memphis Depay. A gente sabe, irmão. Quando o Yuri Alberto e o Memphis Depay não estão num bom dia, dificilmente o Corinthians faz gol. Então o Corinthians é muito dependente do Yuri Alberto e o Memphis Depay. Porque assim, todo mundo sabe, né, gente? O Corinthians é um time muito dependente do Yuri Alberto e do Memphis Depay pra fazer gol. Todo mundo sabe, né, gente? Foi a mesma coisa contra o Bahia. O Yuri Alberto perdeu muito gol, o Corinthians perdeu. Então assim, cara, o Corinthians é muito dependente desses dois pra fazer gol. O Yuri Alberto e o Memphis Depay. A gente sabe que quando o Yuri Alberto e o Memphis não estão bem, o Corinthians tem muita dificuldade pra fazer gol. São os dois principais caras do Corinthians do meio pra frente. Então assim, cara, como eu falei, né, cara, o Flamengo que é um time que gosta da posse de bola, todo mundo sabe disso. É um jogo, cara, eu vejo assim, cara. O Flamengo vai ser um jogo assim que, ao meu ver, o Flamengo vai ficar com muita posse de bola. E o Corinthians vai inteiro se fechar. O Corinthians ali pressionando muito a saída de bola do Flamengo. Pelo menos é o que eu vejo. Eu espero ali que o Corinthians pressione muito a saída de bola do Flamengo. Tem que pressionar, né, irmão? Tem que pressionar, porque principalmente o Flamengo é um time que tá errando muito na saída de jogo, hein? O Flamengo tá tendo muitos erros defensivamente. Então, assim, cara, o Corinthians tem que apertar, tem que marcar em cima, irmão.
Principalmente ali quando o Flamengo estiver com a bola defensivamente, o Corinthians tem que pressionar. Porque todo mundo sabe, eu tô assistindo o jogo do Flamengo. O Flamengo tá tendo muitos erros de saída de jogo. Principalmente ali com o Léo Ortiz e com o Eric Pulgar. Então o Corinthians tem que marcar em cima. Então assim, cara, vai ser um jogo onde o Corinthians vai marcar muito em cima. E aquela coisa, né, irmão? O Flamengo, que é um time que gosta muito da posse de bola, o Flamengo tem que errar menos, né? Vou ser sincero, o Flamengo tem que errar muito menos. O Flamengo, nesse jogo, tem que estar focado, irmão. Tem que estar bem preparado pra não fazer merda, porque todo mundo sabe, né, gente? O Flamengo, quando perde, é um time que erra muito defensivamente. Quando o Flamengo perde, muito provavelmente o Flamengo perde pelos erros defensivos. Então, outra coisa, o Flamengo não pode ter erro defensivo. Porque se o Flamengo tiver erro defensivo, uma decisão dessa, pra mim, é fatal. Pra mim, não. É fatal, irmão. O Flamengo não pode ter erro defensivo. O Flamengo tem que ter muito menos erro defensivo. O Flamengo, que é o time que gosta de sair jogando, tem que agora mandar a bola pra frente, irmão. Porque a defesa do Flamengo tá errando muito defensivamente. Tá tendo muito erro de passe e de saída de jogo. Então, assim, cara, é um jogo que, ao meu ver, o Flamengo vai ter muita posse de bola. O Corinthians vai jogar nos contra-ataques. Pressionar em cima até o Flamengo errar defensivamente. Como eu falei, o Flamengo agora tem que ter muito poucos erros defensivamente. O Flamengo não pode errar. Agora chegou o momento que o Flamengo não pode errar defensivamente. O Flamengo tá errando muito defensivamente. Os gols que o Flamengo, gente, o Flamengo entrega paçoca, irmão. O Flamengo defensivamente e o Flamengo entrega paçoca. Foi a mesma coisa contra o São Paulo e contra o Vasco, irmão. O Flamengo tomou gols de erro defensivamente. Gols de erro defensivo, erros de saída de jogo. Então, assim, cara, é uma coisa assim que acontece muito com o time do Felipe Luiz. E assim, cara, é um jogo, cara, que, como eu falei, ao meu ver, irmão, o Flamengo é favorito. Por que o Flamengo é favorito, tia? Porque assim, cara, o Flamengo tem mais time que o Corinthians, né, gente? Tudo bem que os dois times estão mal, o Flamengo tá muito mal, mas, gente, o time do Corinthians é bem melhor que o time do Flamengo. Quer dizer, que o time do Flamengo, peço perdão, errei aí, peço perdão. O time do Flamengo é bem melhor que o time do Corinthians, né, gente? Não tem o que falar, né, gente? Então, assim, cara, eu acho que o Flamengo é favorito pra esse jogo. Então, assim, cara, eu não sei, cara, tudo pode acontecer. É decisão, né, gente? Então, tudo pode acontecer nessa decisão. Olha, cara, e vamos ser sinceros, outra coisa também. Se o Flamengo for vice nessa Supercopa do Brasil pro Corinthians, pode decretar crise pro Flamengo, né, gente? Pode decretar crise, porque olha, cara, o Flamengo perdendo esse título da Supercopa do Brasil pro Corinthians. O Flamengo que já tá mal no Campeonato Carioca. Até agora só tem uma vitória no ano. Olha, cara, o Flamengo, na minha opinião, vai entrar em crise, irmão. Com essa derrota, com esse vice-campeonato pro Flamengo contra o Corinthians, na minha opinião, o Flamengo entra em crise. Então, isso, rapaziada, essa foi a análise. E agora, rapaziada, chegou o momento. Palpites para a final da Supercopa do Brasil. Se você chegou até agora, você é um guerreiro, irmão. Porque o vídeo até agora tá tendo quase 20 minutos. Então se você chegou até agora aqui comigo, você é um grande guerreiro. Parabéns pra você, irmão. Olha, tem que aguentar eu falando aqui até quase 20 minutos. Você é um grande guerreiro. Parabéns pra você. Então, assim, cara, chegou o momento, quero saber de você. Você que tá aqui até agora comigo, irmão, dê o seu palpite pra essa final da Supercopa do Brasil. Comenta aí o seu palpite pra essa final da Supercopa do Brasil que eu vou ler. Então, assim, cara, meu palpite para essa final da Supercopa do Brasil, difícil, hein, cara. Difícil. O Corinthians é um time ali bem limitado, o Corinthians não tá jogando nada. Mas, cara, o Corinthians é um time que tem jogadores decisivos, que é o Yuri Alberto e o Memphis Depay. E se o Yuri Alberto e o Memphis Depay tiverem um bom dia, tiverem inspirado, olha, cara, acho que o Corinthians vai acabar dando trabalho pro Flamengo. Acho que o Flamengo vai sofrer. Então, assim, cara, é muito difícil, né, irmão? É final. Mas o meu palpite vai ser Flamengo 2, Corinthians 0. E, infelizmente, o Flamengo vai ser campeão da Supercopa do Brasil. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo, essa foi a análise. Esse foi o pré-jogo dessa final da Supercopa do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, vou encerrar o vídeo por aqui, tá, rapaziada? Até porque o vídeo tá longo, quase 20 minutos. Então é isso, valeu, falou e fui!